Bom dia de novo. Bom dia. Meus irmãos. Com grande alegria que eu quero agradecer ao Acionato que me convidou. Quando eu me emocionei porque eu passei um ano inteirinho passado querendo estar aí para adorar. E Deus, Ele é fantástico. Quando Ele faz algo pela vida da gente, para mostrar que Ele está lá e que é Ele que manda, Ele ordenou que eu viesse aqui na frente. Então, eu me emociono porque Deus, Ele sempre age de maneira grande. A gente tem que estar sempre em oração. O assunto hoje, irmãos, é sobre oração, é uma maratona de oração. Foi a oração na lição, o assunto em pauta, oração depois. A Morgana falou sobre oração, mas isso daí é para preparar os nossos ouvidos para quê? Para a gente tomar consciência de que nós temos nos dias de hoje. Oi, irmã. Carol, louvado seja Deus pela sua vida. Olha, eu vou falar resultado de oração. Eu sou resultado de oração. A minha prima Ildete, que ela ensaia o grupo aqui do Curuçá, ela orou por mim 20 anos. Quando morei na Inglaterra, fiquei anos fora, ela nunca me telefonou. Soube que eu estava fora da igreja. E quando eu voltei, que eu me firmei aqui no Curuçá, voltei para Jesus, graças ao bom Deus, que Ele me resgatou, Ele me redimiu. Ela me ligou e falou assim, agora é 12:10. Durante 20 anos, eu parava o meu almoço, 12:10, para orar pela sua vida, para você voltar para os caminhos do Senhor. É uma coisa que me emociona. Como é que eu não vou me emocionar? Alguém lembrou de mim com 20 anos. Amém. Então, irmão, a oração, ela é o respirar da alma de quem ora e do beneficiado. Por quê? Porque depois do que ela me disse, eu entendi o poder de quem ora, que está em Jesus Cristo, e a graça de quem recebe. Então, o que o Eduardo falou, tantas coisas que a gente fala sobre oração, ela não pode ser só uma frase linda ou da boca para fora. Ela tem que ser genuína, de dentro da nossa alma. A oração é um alimento para a nossa alma, para curar tudo que a gente tem de errado. Para abrir portas, para abrir caminhos, porque quem ora anda com quem? Jesus. Com Jesus, com Deus. Na Bíblia, irmãos, essa semana eu tirei tempo para orar sobre oração e já vou comentar sobre. São 50 dias, é uma maratona de oração. Essa maratona, ela inicia hoje, dia 14, e ela termina no dia 4/4. São 50 dias de oração, jejum, consagração. É uma proposta que é feita para a igreja. Para a gente o quê? Para a gente receber a unção do Espírito Santo. Ela é para a igreja local, ela é para a atuação do Espírito Santo, ela é sobre amigos, membros, líderes. A gente está precisando. Na lição hoje, a irmã Leonete comentou, o povo está desesperado e o povo clama por Jesus, clama por oração. Às vezes eles não abrem as portas do coração porque você tem que tirar tempo. Olha, qual o seu nome? A pessoa não tem a luz, nós temos a luz. Então, nós temos como dever. Uma pessoa ora por mim, porque eu estou passando por tal coisa. Você fala, qual o seu nome? Posso te ligar? E dentro disso, você entra de fininha na vida da pessoa. Funciona assim, irmãos. Quem tem dificuldade para falar, às vezes a gente está a vida toda dentro da igreja e tem alguma dificuldade para estar falando, né? Porque eu sou da igreja, eu sou crente, sei lá, eu boto. Mas aconteceu um episódio comigo, não era para falar isso, mas eu vou falar. Aconteceu comigo um episódio esses dias, meu filho sofreu um acidente de moto, mas nada aconteceu com ele, graças ao bom Deus. Mas a minha nora estava lá, machucou o pé, e eu fiquei sentadinha ali no hospital. E aí entrou uma moça, gravidona, com a barriga bem grande, chorando. E ela assim, muito cabisbaixa, com medo.
ela já estava em trabalho de parto e tal. Eu me vi no lugar dela, lá em Londres, grávida do Brian, sozinha naquele lugar. E assim, por mais que eu falasse um inglês rebuscado, o que ia acontecer? Às vezes poderia acontecer alguma situação em que eu não estaria capaz de entender de verdade. Foi muito difícil. E eu me vi naquela situação, aquela moça poderia estar passando coisas pela cabeça dela. Aí, o meu menino até riu, porque aí eu atravessei as cadeiras e fui lá falar com ela. Oi, querida, você vai ter um bebê? Claro, né? Só eu mesmo fazer uma pergunta dessa. Mas eu cheguei assim, foi a entrada que eu tive. E aí ela fez assim, ela estava com muito medo. Eu falei, você está com medo? Outra pergunta, né? Mas eu fiz. E aí ela falou, eu estou com muito medo. Aí eu abracei ela, ela começou a chorar. A moça estava lá sozinha. Aí eu abracei ela e falei, não fica assim. Vai passar logo. Eu vou orar por você. Como você chama? É Michelle o nome dela. Ela falou assim, eu falei, eu vou orar por você. Provavelmente não te verei nunca mais. Mas eu te encontro lá no céu. Amém. Por quê? Porque Jesus vai fazer rápido. Vai doer? Vai. A cruz também doeu. Mas vai passar. Amém. Quem é mãe sabe. Dói. Mas passa. Tanto é que tem mãe que tem 2, 3, né? Então, irmãos, isso é só um comentário do poder da oração. Nossos antepassados oraram pelo amor, pela descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu do céu? Foi promessa, é promessa de Jesus. Então, esses 50 dias, irmãos, vamos nos dedicar a tirar tempo para orar. Quem gosta, que tem acessibilidade para fazer jejum, faça um jejum, o jejum da fruta, o jejum das 2 horas. Eu tenho dificuldade com jejum. Mas assim, eu tenho um faraó em casa, que quando eu faço a proposta, ele fica no meu pé, né? Tal hora. Então, eu acho que a gente pode, é válido. É válido. A gente tem que se dedicar. Se propõe a fazer. E Deus faz o resto. São 50 dias só, passa rápido. A nossa vida, ela é longa. 50 dias vai ser muito proveitoso, né? Então, são 50 dias de oração e jejum. A proposta para a igreja, para beneficiar a nossa própria igreja. Para pessoas virem, para a gente ensinar a salvação para ela, que ela já tem. Ela não sabe que ela tem, mas a gente tem que informar. Tá bom? E temos aí, para quem quiser mais coisa ainda, os 10 dias que o Eduardo falou, os 10 dias de oração, que tem todo ano. Pode entrar no meu grupo, que tem lá o QR Code. Eu estou muito chique. Então, vocês podem entrar, tá lá todo dia, algum dos irmãos posta uma mensagem de ânimo, fé e esperança. E se você estiver precisando de oração, vai ter quem ore por cada um de nós. Tá bom? Aí eu vou ler assim, eu vou fazer uma oração, irmãos, para Deus nos abençoar nesse momento, porque eu preciso da ajuda do Espírito Santo, porque eu não sou assim, um Luiz Gonçalves, mas Deus me faz companhia. E eu quero dividir com vocês algumas coisinhas que eu tenho para falar. Querido e bom Deus, querido Espírito Santo, esteja com nós, esteja comigo, com esse povo maravilhoso que está dando ouvidos ao seu clamor. Peço, Senhor, que atenda, nos dê o favor da sua companhia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Leve, Jesus, o meu pedido para o Deus eterno. Corrija minhas palavras imperfeitas e pecadoras e carimbe com o seu sangue. Em nome dele eu peço. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Filipenses 4. Esse texto estava na lição hoje. Eu não sei se foi da segunda, Eduardo, segunda-feira, né? Filipenses 4, terça. Olha, aqui está escrito assim, irmãos: não fiquem preocupados com coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça
graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Foi deixado muitos textos para a gente, e esse é um dos que eu gostei muito, porque mostra que se você orar e der graças e suplicar, Deus vai estar com você, na sua mente e no seu coração. Tem muita coisa na vida que a gente pode usar como referência, como exemplo, lições que a Bíblia nos deixou. Mas eu vou falar de uma pessoa, quem adivinhar pode falar. Ela orou, é uma mulher. Não vou falar sobre que ela é especial porque ela queria algo a mais. Mas eu vou falar da oração dessa mulher. Essa mulher orou, essa mulher era perseguida pela outra esposa do marido. Ai, quem era? Ninguém vai falar. Ela orava porque ela queria um filho. Quem é? Ana! Ana passou uma vida difícil, irmãos. Isso está escrito, ó. A história dela no livro de 1 Samuel 1 em diante. Não vamos ler tudo, porque tem tanta coisa para a gente comentar aqui. Mas que todos conhecem a história de Ana. Vamos lá, então. Irmãos, na história de Ana, mostra a perseguição que ela tinha. Através de quem? Penina. Penina era horrível. Eu li no Patriarcas e Profetas, capítulo 55. Fala sobre Penina. Ela era horrorosa. Ela perseguia a Ana porque ela tinha um monte de filhos e Ana não os tinha. Ana chorava, Ana lamentava, Ana vivia em depressão por causa disso. Eu imagino, né? Porque você tem uma razão pela qual você clama e tem uma perseguidora atrás de você. Ela devia ver um mundo cinza. Porque enquanto a Penina ficava brincando com as crianças, olha que coisa linda. Que criança colore a vida do ser humano. Então Ana ficava olhando e ela não tinha os filhos. A perseguição era grande, mas o marido dela falava, quem era o marido dela? Eucana. Eucana ainda um dia questionou lá no templo, do lado de fora, eles estavam comendo e ela não comia. Quem tem depressão come? Não, eu já tive depressão. Fiquei com 40 quilos, o Wagner amor. Eu com depressão, sabe, linda, com 40 quilos, o Wagner me achou linda. Mas é horrível ter depressão. E a Ana estava cheia de depressão. Aí o que aconteceu? Ela saiu quietinha. O cara falou assim para ela assim: mulher, por que choras? Por acaso eu não sou um marido maravilhoso para você? Te dou uma oferta dobrada para você e você fica aí chorando? Aí ela saiu. Ana era tão boa que ela não era como eu, que reclama. Vai me dar uma chamada de atenção, reclama até. Mas a Ana não. Ela era submissa, quietinha. Ela era meio Ellen, sabe? Assim, toda boazinha, sabe? Mas então, Ana não era como a Sandra. Ana era diferente. E aí a Ana saiu quietinha e foi até o templo. Quem estava na porta do templo? O profeta Eli. Estava tendo atividades? Não, porque se Eli estava na porta do templo, sentado entre dois pilares, o templo estava vazio. O que Ana fez? Se prostrou na igreja, vou traduzir para a igreja, se prostrou e começou a chorar, e começou a clamar. Vou ler. Vai, me ajuda aí. Onde está que ela chorou? 9 em diante. Do 9 em diante. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição de tua serva e a mim de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, lhe darei um filho varão ao Senhor e darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Aqui vem falando depois, e depois que ela parou de orar, o profeta veio falar com ela: mulher, está embriagada, vamos parar com isso. Nós temos que lembrar que essa época era uma época de grande apostasia. A igreja estava vivendo um tempo muito difícil, de grande apostasia. E Ana não se abalou. E ela não era daquelas crentes que falam: eu não vou naquela igreja, que metade da igreja está difícil. Ela não, ela continuou a jornada cristã dela. Ela foi lá e se prostrou, e chorou, e falou com Deus. Foi isso que ela fez. Aí o profeta estava lá, sentadinho, que nem o José lá fora, só olhando o comportamento de Ana. Por que ele achou que ela estava embriagada? Ele achou que ela estivesse embriagada, porque da boca dela, dos lábios dela, não saía fala, não saía som. Ela balbuciava. Ela falava com o coração, com a alma rasgada, assim que Ana falava com Deus. Se lembrares de mim, mas ela não soltava, ela não emitia som. Porque Deus conhece os nossos corações. Você não precisa falar. Em pensamento, Deus sabe o que você precisa. Bom, Eli ficou muito comovido com o sofrimento daquela mulher. Então ele disse: vai em paz. Vou traduzir aqui nas palavras de santo: vai em paz, que Deus há de atender o seu clamor, o seu pedido. Amém por isso? Amém. Ele viu sinceridade nela. Naquele tempo a gente tem que saber e pensar. Os homens não eram muito legalzinhos. Eles eram meio machão, aqueles homens broncos, né? Outros, eu penso assim, né? Eu, Sandra. Hoje não, os homens são mais gentis, né? Tentam ser bastante legal. Mas naquele tempo era difícil, eles não falavam com mulheres. Mas aquele sacerdote viu em Ana sinceridade. Bom, a Bíblia fala aqui, ó. Vai a parte que ela sai e vai comer. Continua. Continua então. Aqui no 9, ó. E levantou-se Ana com a amargura de alma e orou e chorou abundantemente para depois. É o 18. Que ela sai. Vou falar então eu mesmo. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Ó. 19. Hã? 19. Levantaram-se. Não vai. E disse ela: haja tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho. Olha que legal. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante, como já estava, já não era triste. Imagina quando Ana saiu daquela oração, depois que ela clamou, depois que ela pediu, depois que ela rasgou a alma e falou para Deus, pedindo o favor de Deus. E Eli conseguiu, através do Espírito Santo, a gente sabe disso, ver o sofrimento daquela mulher. Ela teve a resposta. E ela saiu de lá grávida? Não, mas aqui fala que o seu semblante já não era triste, porque ela creu. Amém. Ela acreditou no que o profeta disse, e ela saiu de lá com o coração cheio de esperança. Amém. Ela confessou e ela saiu feliz, abençoada. É isso que nós recebemos quando a gente ora. A gente ora, por muitas vezes, quando você termina, o teu coração não está doendo mais. Porque o Espírito Santo trabalha e ele parece que vem com a mão e te cala no teu coração. Foi isso que aconteceu com Ana. Bom, a história rolou. Ana, né, teve o bebê, ficou grávida, a Penina já não estava com aquela bola toda. Imagina a cara da Ana, hein? Imagina! Né, com aquele barrigão. E ela teve o filho. E aí ela voltou lá no templo, mostrou o filho para Eli e falou: olha, aqui está o menino.
Assim que ele desmamar, como eu prometi a Deus, eu trarei ele de volta para você, e a ele no templo. Ele vai servir a Deus. Aí Samuel ficou aos cuidados dela até desmamar. Passou o tempo, Eucana foi adorar no templo e Ana foi junto. Quando chegou lá, ele entregou o menino, como ela havia prometido. Mas, irmãos, ela orou, ela sofreu, ela orou, Deus ouviu e ela tinha uma promessa. Ela voltou e cumpriu a promessa. Ela confiou. E aí ela foi embora. Eu fico pensando, sabe? Que eu tenho que aprender com essa Ana. Porque você confiar no teu menino lindo é muito difícil. Uma vez o Breia saiu para comportar. Irmãos, eu liguei 36 vezes. Onde você está? O que está acontecendo? Eu achava, sabe, insegura. Mas, irmãos, ela tinha tudo de bom aquela mulher. Ela tinha muita coisa boa que a gente pode tirar lições com ela. E ela foi embora. Registrado aqui no livro sagrado, fala que ela teve só Samuel. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. O que aconteceu com a tal da Penina, amado? Nunca mais teve um filho. Nunca mais ela teve um filho. Deus fez uma obra na vida de Ana. Ele reconstruiu todos os órgãos de Ana, que eram chamadas de seca, mas agora já com a bênção de Deus, ela teve o quê então? 6 filhos. Porque ela teve Samuel, depois ela teve 2 meninas e 3 meninos. Mas ela parou de orar. Está registrado também no Patriarca dos Profetas, capítulo 55, que ela passava o ano orando, porque a intenção de Ana era levar o filho para fazer os trabalhos de Deus, fazer o serviço do Senhor. Ela passava orando para que ele fosse um bom homem, para que ele crescesse bom, justo, temente a Deus. E aqui que ela fazia, quem sabe o que ela passava o ano fazendo? Uma nova túnica. Ela era meio costureira. Ai, eu acredito nisso. Ela era meio costureira, ela fazia uma túnica nova para Samuel. Todo ano ela ia matar a saudade, adorar o Criador. Aqui fala assim, olha, Salmo 143, 1. Fala assim, ouve, Senhor, a minha súplica. Ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Salmo 120, 1. Fala assim, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele, Deus ouve sim. Olha que eu sou pecadora, hein? Deus me fez uma nova mulher depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas eu vou contar só rapidinho uma coisa que vocês querem ouvir. Sim. É forte. Em 2024, nós tivemos 140 dias de sofrimento específico. Sofrimento todo mundo sofre. Mas esse daí foi uma coisa horrível que, de verdade, eu vi o mundo cinza, sabe? Porque parecia que não tinha fim aquele negócio. O Wagner trabalha com o carro, ele precisa do carro, que é o Uber. O carro fundiu o motor no ano só 3 vezes. A gente não tinha dinheiro, mais 12 mil. Ia lá, pegava dinheiro no banco, ia lá e consertava o carro. A gente não tinha dinheiro, aí fundiu o motor. Então, era uma coisa muito difícil, foi muito difícil. Na última vez, o pessoal que a gente conhece, que eu sou de São Caetano, né? Os nossos conhecidos, poxa, por que não arruma um mecânico aqui de São Caetano? Vocês moram em Santo André, lá na Várzea, brincaram assim. O Wagner procurou um mecânico em São Caetano. Olha, irmãos, o que houve aquele ano, eu nunca vi na vida de ninguém. O rapaz falava, terça-feira a gente entrega sem falta, 10 horas da noite o carro caiu. O carro não ia. E assim foi por 3 meses. Numa certa feita, como diz o baiano, o meu menino
história do bloco, a história do cabeçote. O rapaz pedia e a gente ia na confiança e pagava. O homem lá, vizinho da mecânica, falou, ó, tá vendo essa descida aqui, ó? Você desce lá numa peça, não tem uns postes assim, de luz assim? Aí falou assim, desce lá embaixo, que você vai ver seu carro lá. Quando meu menino ligou, pai, pega o meu moto, vem pra cá, porque a gente tinha carro. E aí o Wagner já pegou e foi pra lá. Quando chegaram lá, o carro aberto, sem bloco, sem peça, sem cabeçote, sem nada. O Wagner ligou pra mim, eu falei, eu vi o Wagner chorar por um bem material, porque eu nunca tinha visto. Ele chorava, eu falei, e agora? E as contas chegando, e a gente sabe, a conta não pega, não bate na porta, né? A conta entra na sua vida, entendeu? E as contas chegando, foi muito difícil. E o dinheiro, assim, eu trabalhava, não dava para suster tudo, começou a faltar as coisas, eu lembrei até aqui no provideiro, eu vou contar por isso, irmãos. Porque eu sou uma pessoa cabeça dura. Deus vive me mostrando coisa e fazendo bênção para mim, o favor de Deus é para mim, glória a Deus por isso, porque Ele não enxerga o meu pecado, mas sabe, cabeça dura. E aí eu falava para o Wagner, chegando perto do Natal, Wagner, nós estamos sozinhos, órfãos, aqui sentados nessa garagem. Queria muito comer alguma coisa, porque era festa, não ia para a festa da empresa. Queria uma pizza, que ele não falou assim, olha, fofa, nós não temos dinheiro, mas nós não somos órfãos. Porque quem mantém a gente é Deus. Amém. Daí eu vi a Cleide, que alguns membros aqui conhecem, uma vizinha minha, atravessando a rua com umas formas, umas bandejas. Aí ela falou, oi Wagner, ainda bem que vocês estão na garagem. Abre aí, porque eu fiz 40 fogaças. Amém. E minha irmã resolveu fazer churrasco. Então eu nem vou levar para lá, porque está todo mundo levando coisa para churrasco. Vê aí o que vocês vão fazer. Wagner olhou para mim e disse, você achou que você não ia comer alguma coisa boa, né? E arroz e feijão, graças a Deus, não faltou. Mas, irmãos, foi muito difícil. E as minhas clientes pedindo encomendas, pedindo algumas coisas, eu não tinha dinheiro para buscar em São Paulo, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas em São Paulo. Mas se não acredita, essa eu vou contar. Amém. Porque eu tenho testemunha aqui, hoje, neste lugar. Vou falar nisso. E eu precisava entregar e eu falava para todas as minhas clientes, olha, eu estou sem material, não tem. Vem aí, Sandra, dá um jeito. E eu falava, Wagner, e agora? Wagner, Deus é o dono de todas as coisas. Não existe um ser escondido que ele não sabe que ele está lá. Todas as coisas pertencem a Deus. Aí o telefone tocou. Aí era uma pessoa me ligando que trabalha numa fábrica. Existia lá um material que eles estavam de mudança que estava à venda na internet. E aí estava dando tempo de eles mudarem, desocuparem o espaço, e a pessoa lembrou de mim. Amém. O Espírito Santo, meu amigo querido, incomodou essa irmã, o coração dessa irmã, e ela me ligou. E aí ela falou assim, vem aqui buscar, porque ele resolveu doar tudo, e isso tem que sair daqui dentro de 1 hora que vai encostar os caminhões. Aí o Wagner chegou, falou, mas não tem carro. O Wagner ligou lá para o rapaz me emprestou o carro, e assim o Wagner foi lá para Piraporinha, Diadema, sei lá, e foi buscar esse material. Chegou lá, a pessoa falou assim, olha, tudo isso aí estava à venda, dá para a pessoa levantar? Dá? Tudo isso estava à venda, mas Deus separou para você. Na verdade, a edição que falaram era para doar no César. Ah, Eles tinham uma onda, mas não dava tempo. mas Deus não Mas- dava para eles, era para você. Não vamos discutir, né? Não vamos discutir. O que aconteceu? O Wagner veio parecendo os Flintstones dentro daquele carro, né? Lotado de coisa, rolos de tecido. Irmãos, é verdade que a Inês caiu, ó. A Inês caiu. Rolos de tecido. Aí o Wagner falou assim, espera um pouco, tirar uma foto, abriu lá logo aqueles pacotes de tecido, tirou foto, manda para suas clientes, porque Deus mandou mercadoria, você vai trabalhar. Aí eu fiquei doente, aí o Wagner falou assim, não, você não tem direito de ficar doente. Porque se Deus
de lá até hoje, porque Deus tem me abençoado grandemente. Deus fez coisas lindas na minha vida, e nem vou contar que na virada do ano, nós estávamos lá naquela situação de novo que nunca terminava. Uma pessoa me ligou e falou assim: ô Sandra, agradeço você ter ido no funeral da minha mãezinha e tal. Eu falei: ah, beleza, né? Tamo junto, aquelas frases que a gente fala. Aí ela falou assim: então, eu tô indo pra Europa, eu ia passar um mês. Mas como minha mãe faleceu, eu vou passar 3 meses. E eu tinha feito uma despesa muito grande para minha mãe, para mim, e agora eu tenho que fazer a casa. Eu vou ficar 3 meses, se estiver bom, eu volto. Aí ela falou para mim: você tem alguém que pode encaminhar? Irmão, é sério. Ela falou: não, você não tem carro, você está sem carro. Meu irmão, pode ficar o marido abrir a garagem que meu marido está levando. O homem trouxe, irmão, tudo que tinha na casa da mãe dela e o que ele tinha na casa dele. E depois ele pegou e falou: aguenta aí que eu vou descarregar o freezer. Descarregou o freezer. Aí eu estava lá embaixo na sala de costura. O Wagner chegou assim e fez assim: fofa, Deus lembrou das pizzas congeladas. 10 pizzas congeladas. O Wagner nunca parou de orar, e ele sempre falava para mim: ora porque Deus ouve. Na minha angústia, em Salmo 120 está escrito assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele ouve. Em Salmo 34, 15 está escrito assim: os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clame, irmãos, ore, irmãos. Eu estou terminando, só tem 5 páginas. Porque a oração, irmãos, é o que? O respirar da alma. Amém. Não tem como a gente pensar que Jesus está andando assim do lado da gente, que Deus te cobre. Não tem condições se você não quiser de perto de você. Clame a Deus para Ele estar do seu lado. Se você não consegue, peça a Deus para te dar vontade. O faraó vem vindo, porque eu acho que eu estou trabalhando assim. Amém. Bom, irmãos, está terminando aqui. Deus lê as nossas mentes, os nossos corações, mas, irmãos, um resultado de oração, beneficiário de uma oração. Eu sou beneficiária de uma oração, acredito que você também é, porque eu não tenho dúvida que alguém orou por você. Eu vou falar, mas tem 2 pessoas aqui que não sabem que eu orei por elas, e eu vou contar. Esses 2 gêmeos aqui. Na minha vida, entrou 2 gêmeos. Os meus sobrinhos, lindos igual vocês 2. E um dia eu orei para Deus e pedi, queria que o Gael e o Dante fossem igualzinho aqueles 2 meninos. Me alegra